Então, nesse tipo de questão, o que eu peço para que você faça? Qual o macete? O macete é começar analisando pelo ponto de interseção entre os gráficos, que aí fica tudo muito mais simples. Marlos Menezes, e hoje eu quero te dar 3 macetes para você resolver questões de gráficos no Enem. E, logicamente, é um macete, é um atalho para que você se aproxime dos 747 pontos do Enem. Por que isso? Por que isso? Por que esse macete vai te ajudar? Porque, primeiro, as questões de gráfico do Enem são consideradas questões fáceis. Então, olha só, se você pega uma questão de gráfico, você chega nela e você detona ela rápido, isso já vai te deixar um tempo maior para você fazer outras questões. E é lógico que isso, tendo maior tempo para você resolver várias outras questões, isso já vai te aproximar para os 747 pontos. Então, meu objetivo aqui é isso, tá? 3 macetes para você fazer questões de gráfico em 4 questõezinhas que a gente vai começar agora. Vamos lá. Então, vamos fazer a questão número 142 da prova amarela de 2010. Olha só. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação de sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. E a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor até se tornar imperceptível. O que ele falou aqui? Primeira coisa que a gente vê, que dos 0 aos 10 anos, a variação de altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17. Então, dos 10 aos 17, a variação de altura era menor. E a partir dos 17 anos, ou seja, olha só, dado importante, a partir dos 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionado às alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Então, olha só. Eu estou querendo te dar um macete para resolver gráfico, por isso que eu não mostrei a questão inteira. Então, vamos analisar os gráficos dados dessa questão um a um. Vamos lá. Tendo em mente isso que ele já me informou. Dos 0 aos 10 anos foi mais rápida do que dos 10 aos 17. E depois de uma determinada idade, depois dos 17 anos, essa variação foi quase imperceptível. Então vamos lá. Esses daqui são os gráficos que ele me apresentou. Então vamos analisar um a um aqui do que ele está me dizendo. Olha aqui, primeira coisa que eu tenho que analisar em qualquer gráfico são as grandezas dos eixos que ele está me falando aqui. Nesse eixo aqui, no eixo vertical, uma grandeza é a altura e a outra é a idade. E é exatamente isso que ele está me pedindo. Qual o gráfico que melhor representa a correlação entre a idade e a altura do filho do casal? Então, olha aqui, o macete que eu vou te passar aqui agora é o seguinte. Se liga nisso daqui, é a inclinação da curva. Essa curva, ela pode ser uma reta ou pode ser qualquer... quer dizer, a reta não é uma curva, mas é considerado curva porque eu ploto no gráfico. Então, de qualquer gráfico, a inclinação de qualquer gráfico, ela me diz, me fala da taxa de crescimento. Anota isso daí, Então, olha só, é o quanto essa grandeza aqui vertical está variando em relação à grandeza da horizontal. Quanto mais inclinado for o meu gráfico, mais eu tenho maior é essa variação. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui essa variação aqui, essa inclinação dessa curva, se eu comparar com essa, qual é a maior taxa de variação? Quanto maior a inclinação, mais variou. Então aqui, dos 0 aos 10 anos, nesse gráfico, eu já posso ver que houve um crescimento maior do que dos 10 aos 17. Então, o primeiro macete é analisar a inclinação do gráfico. E já de cara aqui, do 0 aos 10 anos, eu vejo que houve uma inclinação que foi maior do que dos 10 aos 17, ou seja, dos 10 aos 17 ele cresceu menos. E depois dos 17 até uma determinada idade aqui, ele cresceu menos ainda, pode ver que a inclinação é menor. E depois dessa idade que não é informada, eu não consigo ver variação.
Me parece aqui uma reta constante. E é exatamente isso que ele me falou na questão, que ele me pediu. É o gráfico que representa o que ele me falou lá no enunciado. E a minha resposta é justamente essa letra A aqui. Eu já ficaria com ela. Mas para não parar por aqui, para eu explorar mais esse primeiro macete, vamos analisar os outros gráficos dados. Vamos lá. Letra B. Olha só esse gráfico aqui. Primeira coisa, ele começou com 51 centímetros. Tanto na letra A como na letra B aqui. Perto do zero ano, né? Do 0 a 1 ano, ele já tinha uns 51 centímetros ali. Vamos considerar assim. E aí ele cresceu rapidamente do 0 aos 10. Até aí tudo bem. Só que aqui, vamos olhar novamente a inclinação da curva. O macete é olhar a inclinação da curva. Olha o que aconteceu dos 10 aos 17 anos. Não houve variação. A inclinação da curva é 0. Por que eu estou dizendo 0? Porque ela é paralela ao eixo horizontal. Quando a curva é paralela ao eixo horizontal, significa que eu tenho uma constante. Não houve variação na reta aqui. Nessa parte do gráfico aqui não houve variação. Se manteve a 148 centímetros. Exatamente por isso que só aqui eu já descartaria essa hipótese. Ele não me falou que o menino não crescia dos 10 aos 17. Ele não cresceu nada dos 10 aos 17. É isso que o enunciado me disse? Não foi. Ele me disse que ele cresceu menos do que do 0 aos 10. E olha aqui, dos 17 aos 17 anos, ele cresceu de 148 para 171. Totalmente errado. Em um ano ele cresceu essa diferença aqui, de 148 a 171. A questão não me falou isso. Depois dos 17 anos, ele teve também mais um período que ele ficou constante sem crescer. E depois cresceu aqui em um ano, muito, do 171 a 180, mais 9 centímetros. Não, totalmente errado, por isso eu descartaria esse gráfico. Mas, lembrando que na hora da prova, eu já ia direto no gráfico que já me mostrasse anunciado. Eu marcaria a letra A e nem veria mais o resto. Acabou a questão para mim. Só que aqui eu estou te explicando como analisar o gráfico somente olhando a inclinação dele. Vamos aqui, gráfico da letra C aqui, Cresceu do 0 no primeiro ano, né, 51 centímetros, só isso. Depois, existe uma descontinuidade aqui no gráfico. Ele não me mostra o que acontece dos 0 aos 10 anos. Ele me fala o seguinte, que ele está crescendo a cada ano. Olha aqui, do 0 a 1 ano, no primeiro ano de vida, ou antes de completar o primeiro ano de vida, ele cresceu 51 centímetros. E depois, olha aqui, aos 10 anos, ele passou de 51 a 148 centímetros. Não é nada disso que ele me falou. A inclinação daqui, dessa reta é de 90 graus. Quando a inclinação é de 90 graus, ele está me falando de uma função impulso, que ele cresceu tudo em um curto período de tempo. Na verdade, isso daqui nem função é. Pela definição de função, esse gráfico aqui nem função seria. Esse gráfico aqui já está de cara totalmente eliminado, porque ele não me falou isso, que aos 10 anos ele cresceu, e depois ficou um tempo sem crescer, cresceu aos 17 anos ele voltou a crescer, e depois dos 17 anos, em uma idade que ele não informou, ele cresceu o restante até atingir o limite. Não foi nada disso que ele me falou. Então já descartaria esse gráfico também. Vamos no gráfico da letra D de dado agora. Olha aqui, Novamente, começou com uma inclinaçãozinha aqui, realmente, dos 0 aos 10 ele cresceu. E depois, aos 10 anos, ele deu uma crescida rápida aqui, de um determinado valor até 148. Essa inclinação aqui a reta está inclinada em 90 graus. Novamente, olha só. Esse gráfico aqui, tanto o gráfico da letra D como o gráfico da letra B, C e E, não representam funções. Por quê? Para um único valor de x, eu tenho vários valores de y possíveis. Isso não representa uma função. Mas, independentemente disso, olhando o gráfico, eu posso ver que não foi isso que ele me falou no enunciado. Aos 10 anos, ele cresceu uma quantidade absurda.
Tudo bem, depois dos 10 anos, dos 10 aos 17, realmente ele cresceu menos do que do 0 aos 10, só que nesse período de 10 anos, o enunciado não me fala que acontece isso. O restante, tudo bem, ó, uma inclinação, mais um período de crescimento aqui rápido aos 17 anos, a questão não me falou isso, desses períodos de crescimento rápido. Descartado a letra D, e é exatamente por isso que a letra E também vai ser descartada. Olha aqui, ó, cresceu 51, do 0 ao aproximadamente aos 0 anos, né? Ou seja, antes de completar um ano, ele cresceu 51 centímetros. Depois, manteve constante até 10 anos. A questão não me fala isso, que ele manteve 51 centímetros até os 10 anos. Olhando, qual é o macete? Olhar a inclinação do gráfico, a inclinação da minha curva. No caso aqui, é uma reta. Olhando a inclinação dessa reta, eu posso ver o seguinte: quando a inclinação é zero, ou seja, quando a reta está paralela ao eixo horizontal, significa que não houve variação da minha função. Não houve variação da altura, dos 0 aos 10 anos para esse gráfico. Depois, aos 10 anos, ele deu uma crescida abrupta aqui, manteve constante de novo, dos 10 aos 17, o enunciado não me falou nada disso, mais um crescimento abrupto, e depois dos 17 até uma idade não informada, ele se manteve constante. Nada disso foi informado. É exatamente por isso que eu fico com a letra A e acabou. Então, esse é o primeiro macete. Olhar a inclinação do meu gráfico. Tudo bem? É isso. Vamos fazer então essa questão aqui da prova de 2015. Prova amarela de 2015, questão número 141. Vamos lá. Olha só. Eu quero te ensinar um macete aqui para fazer questões de gráfico. E esse macete aqui, ele é um macete. Uma questão que o Enem gosta muito é comparar dois gráficos. Colocar dois gráficos e comparar. E essa comparação ele pode ser por meio de uma subtração ou ele vê, a questão te pergunta quando é que um gráfico vai ser maior do que o outro, quando um determinado valor vai ser maior do que o outro. Então, nesse tipo de questão, o que eu peço para que você faça? Qual o macete? O macete é começar analisando pelo ponto de interseção entre os gráficos, que aí fica tudo muito mais simples. Olha só, então vamos lá. Eu não vou começar essa questão pelo enunciado, justamente porque eu quero te passar esse macete. Eu quero que você entenda a minha linha de raciocínio. Então vamos ler a questão toda, vamos depois ler o enunciado e depois vamos analisar esse gráfico e detonar. Então vamos lá, olha aqui, ó. Atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico. Então vamos lá, olha aqui, ó. O valor da diária é aqui, ó, o eixo Y, né? É o valor da diária, e já o eixo X, ele me dá a distância percorrida. Muita atenção para os eixos, as grandezas que estão nos eixos. É o que a gente viu aqui agora. Tudo bem, aí ele tem duas locadoras aqui, né? A P e a Q, que tem os seus gráficos característicos. Agora vamos lá. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? Olha só, repare, isso é uma coisa comum nas questões de gráfico. Se bem que é bom sempre tomar cuidado, mas você lendo o comando da questão, você já poderia ir direto para o gráfico e marcar. Só olhando o comando da questão e o gráfico, você já conseguiria resolver essa questão. Mas agora, olha só, vamos para o macete. O macete é começar comparando os gráficos, os valores iguais. Ou seja, os pontos onde os gráficos se interceptam. Então, olha aqui, ó. Olha aqui. Em que pontos os gráficos se interceptam? O primeiro ponto é esse aqui que eu vou colocar de vermelho. Ó. Ou seja, em 20 km, eu vou ter o valor da diária igual a R$80. E também aqui, ó, o outro ponto de encontro é esse daqui, ó, em 100 km. Em 100 km, eu vou ter o valor da diária um pouco acima do que R$120. E agora, o que ele está me perguntando na questão? Olha aqui, ó. O valor pago na locadora Q, aqui, ó, locadora Q, é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? Você tem que reparar primeiro o seguinte, ó, que nesse ponto aqui eles são iguais.
Ele quer os valores menores ou iguais ao locador aqui, que é a curva. A P é uma reta, aqui é uma curva. Olha só, em todos os pontos onde que é menor ou está abaixo, é isso que você tem que entender no macete. Depois que você encontra os pontos de interseção, você vai comparar os gráficos, você vai saber quem é maior e quem é menor, simplesmente pelo fato de quem está acima ou abaixo. Então, aqui, ó, daqui, do início até esse pontinho aqui, ó, que eu marquei vermelho, aqui é menor do que a P. Depois, existe um período, uma parte do gráfico, onde o Q é maior do que o P, ó, o Q é a curva, e depois, novamente, o P, depois desse ponto que eu marquei, o Q fica novamente abaixo do P. E eu quero saber exatamente que intervalo é esse. Olha só, de 40 até 20, não, desculpe, de 0 a 20, ó, é o primeiro intervalo, de 0 a 20, e depois o intervalo é de 100 até 160. De 0 a 20 e de 100 a 160, e a minha resposta é a letra D, de dado. Tá? Quando ele me pergunta os intervalos, é os intervalos em X. E aí eu mato essa questão. Tudo bem? Vamos fazer agora a questão número 136 da prova amarela de 2020. Olha só, eu quero te dar agora mais um macete para você resolver questão de gráfico. Vamos lá, olha aqui, ó. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção dos seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Aí, ele me deu um gráfico aqui. O lucro é determinado pela diferença, olha aqui, diferença receita menos custo. Esse é o lucro. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos ele me deu uma série de gráficos. Olha só, numa questão, na hora da prova, eu começo direto pelo comando. Mas como eu quero te passar um macete aqui de como resolver rapidamente questões de gráfico, eu não estou começando pelo comando. Eu quero primeiro que você aprenda isso que eu vou te falar. Olha só, ele me deu dois gráficos e ele quer a diferença entre esses dois gráficos. Ele quer o gráfico que é a diferença entre esses dois. Eu recomendo você o seguinte, o macete é traçar pontos específicos ou trechos específicos desse gráfico. Analisar primeiro os pontos e depois analisar algum trecho só para você identificar o que está acontecendo. Olha só, vem comigo aqui, ó. Eu vou primeiro analisar os pontos onde eu tenho um encontro desses gráficos. Olha só, eu tenho dois pontos de encontro. Se eu estou te falando que o que ele quer é o seguinte, ele quer o gráfico que representa o lucro da empresa, ó, em função da quantidade de itens produzidos, que é essa daqui. Então, olha só, nesse ponto aqui, qual é o lucro? Ou seja, quando ele produz 5 quantidades produzidas, quando eu tenho 5 quantidades produzidas, ou seja, quando ele produz 5 quantidades, qual é o lucro? O lucro vai ser exatamente a receita, que é o mais forte aqui, ó, esse traçado mais escuro, menos o custo, que é esse aqui, mais claro. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter 0. Porque, como o gráfico se encontra, ele tem 5, se foram R$5, menos R$5 vai dar 0. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que me ligar. Nos 5 unidades produzidas, o meu lucro vai ser 0. Segundo ponto, olha aqui, ó. Quando eu tenho 15 unidades produzidas, novamente eu vou ter 0. Por quê? Porque a minha receita foi de 40 e o meu custo também foi de 40. Então, eu já tenho 2 pontos no meu gráfico para analisar. Quando for 5 e quando for 15, o meu lucro vai ser 0. Beleza? Agora, olha só. Uma outra coisa que você tem que olhar é o seguinte, ó. Vamos olhar agora o trecho do gráfico. O trecho de 5 até 15. Ou seja, eu estou olhando o trecho, o intervalo antes do segundo encontro entre os gráficos. O que acontece aqui? Ó? Vamos olhar só o custo. Nesse caso aqui, nesse período, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó, é que o meu custo é maior, ele está acima da minha receita.
Se o meu custo está acima da minha receita e o meu lucro ele é determinado por receita menos custo, nesse intervalo eu vou ter um lucro negativo. É isso que você tem que se ligar. Então eu vou pintar aqui, ó, porque eu sei que de 5 até 15 unidades produzidas, eu vou ter um lucro negativo. Ou seja, na verdade, eu vou ter um prejuízo. E um outro ponto aqui é o que acontece depois disso. Depois de 15 unidades produzidas, a minha receita passa a ser maior do que o meu custo. Então, nesse período aqui, ó, depois de 15 unidades produzidas, eu vou ter um lucro, agora sim, positivo. Eu vou ter lucro, né? Porque antes eu tinha prejuízo. Então, essas são as informações que eu tiro do gráfico. Eu pego um e subtraio do outro. Sempre quando ele me dá dois gráficos ali, eu tenho que me ver qual é o comando da questão. O comando foi o quê? Fazer a diferença. Então, eu simplesmente faço a diferença. É o que ele está me mandando. O macete é traçar pontos específicos, ou seja, em 5 e 15. E se não for suficiente, eu pego aqui, ó, eu traço qualquer ponto aqui. Eu pego qualquer ponto aqui nesse primeiro trecho e subtraio. Eu tenho que ver que esse primeiro trecho aqui vai me dar sempre um lucro negativo, que na verdade é um prejuízo. Beleza? Então agora vamos a marcar a resposta, identificar a resposta correta para a gente marcar. Vamos ver as opções que ele me deu. Aqui eu tenho o gráfico das opções. E olha só, logo na letra A, olha aqui, ó, de 5 a 15, ó, primeiro em 5 e em 15, o que aconteceu foi zero. Olha aqui, ó. Como é que eu sei que é zero? Como é que eu sei que o meu lucro é zero? Pelo seguinte, ó, está sobre o eixo horizontal. Qualquer ponto sobre o eixo horizontal me dá zero nesse meu eixo vertical aqui que eu estou medindo, que no caso é o lucro, né? E aqui, ó, 0, 0. E eu sei que de 5 a 15 eu tive prejuízo. Exatamente o que está acontecendo aqui, é um lucro negativo. E de 15 em diante, meu lucro foi positivo. Em nenhum outro gráfico eu tenho isso. Já marco direto a letra A de água. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, eu vou analisar todos os outros gráficos. Lembrando que, ó, no meu gráfico original, eu tinha exatamente isso. Ó. De 5 a 15, eu marquei de vermelho aqui para dizer que meu lucro foi negativo ou eu tive um prejuízo. E de 15 em diante, eu tive um lucro positivo. Tá? Então, aqui, ó, voltando aqui aos gráficos, vamos agora à letra B. Ó. Ele me falou aqui na letra B que de 5 a 15 eu tive um lucro positivo. Já de cara eu descarto a letra B. Não pode ser. E de 15 em diante o meu lucro foi negativo. Foi justamente o contrário. É exatamente por isso que eu descartaria a letra B. Letra C, ó, de 5 a 15, e repare, na letra B você pode ver que 5 e 15 ele marcou como zero. Realmente o lucro foi zero. Mas eu tinha que analisar o que aconteceu entre esse período, entre essas quantidades produzidas, para eu saber, para marcar acertadamente qual era a resposta. Na letra C, ó, de 5 a 15, ele me deu um lucro, zerou novamente, quando eu tive 15 unidades produzidas e depois voltou a crescer. Também está errado, porque de 5 a 15 eu já vi que eu tive prejuízo. Por que eu tive prejuízo? Porque meus custos estavam acima das minhas receitas. Então, fora. Na letra D eu descarto logo de cara. Por quê? Porque eu não tive nenhum período negativo. Eu não tive nenhum período de prejuízo. Em independente da quantidade produzida aqui, ó, a partir de 5 unidades produzidas, eu tive sempre um lucro positivo. Eu sempre tive lucro, não tive prejuízo nenhum. Então a letra D totalmente errada. E por esse motivo também que eu marco errado a letra E. Porque olha só, em qualquer período aqui, ó, eu tive sempre lucro. Nunca tive prejuízo. Letra E errada. Então eu fico aqui com a letra A, mais um macete. Qual foi? Resumindo, o macete foi justamente plotar pontos específicos no gráfico que ele me deu, né? Analisar que o gráfico que ele quer, que ele está me pedindo, é receita menos custo, e aí eu consigo analisar, olhando intervalos entre esses períodos, onde daria zero, ou seja, entre esses pontos onde eu saberia identificar mais claramente
qual era o valor, que nesse caso, no meu caso, foi os pontos onde teve interseção entre as curvas. E nesses intervalos, como é que eu vejo? Se o custo está maior do que a minha receita, então olha só, se a receita é menos custo, se esse valor é maior do que o primeiro, eu vou ter um valor negativo. É assim, simples assim. Eu escolho um intervalo, traço ali, vislumbro o que aconteceria naquele intervalo. Eu tenho que olhar entre as duas grandezas que ele está me dando na minha fórmula, na fórmula sugerida, que foi receita menos custo. E depois disso, eu simplesmente marco a opção. Certo? Simples assim, análise gráfica. Estou fazendo passo a passo, mas na hora da prova é só bater o olho e marcar. É bem mais simples que isso quando você tiver prática. Tudo bem? Beleza. Vamos fazer agora a questão 143 da prova amarela de 2018. Tudo bem? Então vamos lá. Mais uma vez aqui, eu estou querendo te dar um macete para você resolver questões de reta, inclusive de gráfico, de análise de gráfico, tá? E no caso aqui específico de reta. Então, olha só, esses macetes, logicamente, eles vão te aproximar dos 747 pontos, porque você vai fazer mais rápido uma questão dessa e vai, logicamente, sobrar mais tempo para as outras. Então, vamos lá. Eu não vou ler direto o comando dessa questão, eu vou ler a questão inteira. Por quê? Porque eu quero que você entenda o princípio que eu quero te passar aqui. Como resolver uma questão de análise de gráfico. Logicamente, se você ler o comando da questão, você pode até chegar ao resultado bem mais rápido. Porque, olha aqui, ó, nesse caso dessa questão aqui, quando ele pergunta qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014, se eu só ler o comando e olhar para esse gráfico aqui, eu vejo que o 2014 está exatamente entre 2013 e 2015. Então, a cobertura vai ser a média entre 67% e 59%. Ou seja, 67% mais 59% dividido por 2, que já vai me dar aqui de cara 63, tá? Mas eu não quero que você faça dessa forma. Por quê? Porque nesse caso, tudo bem que se aparecer essa questão, uma questão parecida com essa, e você vê que o ponto que você quer está exatamente no meio entre os outros dois, tudo bem, vai pela média. Mas e se não tiver? É isso que a gente vai tratar nessa questão. E o macete aqui é fazer por semelhança de triângulos. Ou seja, questão de reta, em vez de você matar por geometria analítica, você ir direto para semelhança de triângulos. Vamos ver a questão, vamos fazer. Olha aqui, ó. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a vacinação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Então, o que ele quer saber é a cobertura, qual teria sido a cobertura em 2014. E ele me falou que essa variação aqui é linear. Como é que eu mato questão desse tipo? Para isso, eu ampliei esse gráfico aqui, ó. Vou colocar a ampliação desse gráfico aqui embaixo e a gente vai trabalhar em cima dele. Olha só, eu falei o seguinte, que você pode resolver isso daqui por semelhança de triângulos. Para isso, você vai ter que construir os triângulos auxiliares. Então, vamos lá. Vamos construir o primeiro triângulo auxiliar aqui, ó. Um triângulo retângulo. Esse azul aqui foi o que eu construí, o primeiro que eu construí, tá? E qual outro triângulo que seria semelhante a esse que eu posso construir? Eu vou construir um triângulo onde a altura dele vai estar alinhada com esse 2014 aqui. Um dos lados vai estar alinhado com 2014. E olha só, então, esses dois triângulos aqui, o azul e o verde, eles vão ser semelhantes, por quê? Porque eu tenho dois pares de ângulos congruentes.
Então o terceiro ângulo necessariamente também vai ser congruente. E esses dois triângulos vão ser semelhantes. Agora olha só, o que eu preciso fazer agora para matar essa questão de semelhança de triângulos é simplesmente dar os valores para os lados e depois encontrar os lados correspondentes. Como é que eu encontro os lados correspondentes? São os lados opostos aos ângulos que são iguais em cada triângulo. Então vamos lá. Vamos começar por esse lado do triângulo azul aqui maior. Quanto que ele vale? 2013 para 2014, 1 e 2014 para 2015, 2. Então esse lado aqui maior aqui, ele equivale a 2 unidades, certo? Agora, e esse ladinho menor do triângulo verde? Esse lado aqui, do triângulo verde, aqui, não é o menor, né? É o maior lado, quer dizer, o maior lado que a gente vai analisar do triângulo verde, ele equivale a 1 unidade, que é de 2014 a 2015. Então, isso aqui vale 1. E quanto vale essa altura aqui do triângulo azul? Agora que a gente vai ver. A altura do triângulo azul, muito cuidado, tá? Ela não é 67. Não é 67, porque 67 é daqui até aqui. Essa altura aqui é 67 menos 59. Cuidado, porque é só isso daqui e não daqui até lá embaixo. Então aqui vale 67 menos 59, vale 8. Da mesma forma, essa parte aqui do lado verde, ela vai equivaler a x, porque é exatamente o que eu quero saber. Ele me perguntou a medida em 2014. E agora, para eu resolver isso daqui, o que eu faço? Eu vejo que, 2... Vamos começar pelo triângulo verde, menorzinho, tá? Então, vamos começar aqui, pela altura. X está para 8. Esses são os lados correspondentes. Por quê? Porque ambos estão opostos a esse ângulo aqui, que é igual para os dois triângulos, esse ângulo. Então, eu posso escrever, x está para 8, assim como é igual, começando pelo verde, pelo pequenininho, 1 está para 2. 1 está para 2. É só isso que eu tenho que resolver. E agora, olha só, para eu resolver isso daqui, o que eu faço? 8 e 2, eu já posso cortar. Estão os dois embaixo e do lado oposto. Eles estão dos lados opostos a esse sinal do igual. Então, aqui eu já posso simplificar. Divido esse 8 por 2, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. Agora, sim, eu multiplico cruzado e vou ficar com x igual a 4. Daqui eu tenho que o meu x é igual a 4. E aí, eu vou procurar lá nas minhas respostas o número 4. E para surpresa minha, eu não vou encontrar, não tem o número 4. Por quê? Porque, olha só, lembra como é que eu encontrei esse 8? 67 menos 59. 4 é essa medida aqui. Então, para eu encontrar o valor em 2014, eu tenho que pegar 59 e somar mais 4. Então, 59 mais 4, aí sim, é igual a 63%. E esse 63% está na minha alternativa lá, B de bola. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu trouxe 3 macetes para você fazer questões de gráfico. Esses 3 macetes, pode acreditar, dá para você fazer quase todas as questões de gráficos que caem no Enem. Gráfico, com exceção do gráfico de barras, tá? Mas os gráficos contínuos no Enem, esses macetes são muito bons. Não vai dar para você resolver todas, mas dá para você resolver com uma velocidade muito maior. Isso, com certeza, vai te aproximar dos 747 pontos, tá? Que o meu trabalho aqui é justamente esse, para que você atinja 747 pontos ou mais em matemática do Enem. Então, nossa aula fica aqui. Eu desejo que você continue estudando e qualquer dúvida, por favor, pode postar aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau, tchau.